Boa tarde para todos nós. Sejam bem-vindos neste ano de 2023. Nós aqui do Plano Terreno e os espíritos também. Eu vou ler aqui, são 4 frases que Joana ditou e Divaldo escreveu. Que diz assim, enquanto é hoje, vive com alegria. Enquanto é hoje, semeia paz. Enquanto é hoje, estuda, trabalha e coopera. Enquanto é hoje, segue Jesus. Sabe muito essa Joana, né? Por favor. Um dia nós chegamos lá também, se Deus quiser. Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles. Aqui nós temos a nossa Joana que sabe menos um pouco, mas também sabe bastante. Sem falsa modéstia, né, Joana? Eu convido a todos para que neste momento de retorno, primeiro sábado do ano de 2023, que fechamos os nossos olhos e façamos nossos agradecimentos. Primeiramente a Deus, é claro, causa primária de todas as coisas, nosso Pai maior. A Jesus, o coordenador moral, o engenheiro que planejou o nosso planeta, a Ele também façamos os nossos agradecimentos. Ao anjo Ismael, que planejou, que escolheu os seres que poderiam reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Façamos também ao anjo Ismael os nossos agradecimentos. E aqui mais caseiro, mais aqui diretamente a esta equipe de mentores amigos que trabalham diurnamente no Harmonismos. Façamos a eles também os nossos agradecimentos. Façamos os nossos agradecimentos ao nosso anjo de guarda, que vive, convive e sente o que sentimos nas 24 horas do dia. Que assumiu um compromisso com o mundo maior dos espíritos para nos ajudar, para nos auxiliar no que fosse necessário. Tenho certeza que muito trabalho estamos nós a dar para este ser, mas ele não desiste de nós. Fazendo os agradecimentos, podemos então pedir a esses mesmos seres, a essas mesmas entidades, que não desistam de nós, que continuem a nos assistir, a nos auxiliar, a nos orientar por todo esse ano que começa. E que, apesar de, vamos dar o melhor de nós. Podemos sim fazer esta promessa, que não é muito, mas será com amor, com dedicação, com fé e muita coragem. Que a paz, que a harmonia e a luz esteja conosco nesse dia de hoje e por o resto deste ano. Que assim seja. Eu estava bastante inclinado desde o ano passado a fazer uma fala de uma lição desse livro aqui. Médiuns. Eu faço assim, meu pai comprou ele, tem aqui, em 2003, Caxias do Sul. Feira do Livro, setembro de 2003. E o título dessa lição que eu devo ter lido ela umas 10 vezes, eu levei esse livro para a praia e estraçaiei lá nos tempos de folga, da hora que estava comemorando ou bebemorando alguma coisa, eu pegava o livro. Digo, não posso me desligar do Harmonismos. E o título dessa leitura é O que fazer? O que fazer? Isso é uma pergunta que João Nunes Maia fez a Mirames, o mentor que ditou o livro. Ele fala sobre médium, mas mais especificamente sobre o médium sensitivo.
Esse nome sensitivo me incomodava um pouco, mas eu fui a fundo e fui ver o que era. É o cara que sente ao vivo, é o toda hora, é o aqui, é na festa, é na peleia, é na vida, é no trabalho, é que está sentindo ao vivo. E esse conselho era para esses caras. Mas daí, como eu fui lendo uma lição e outra e fui fazendo algumas anotações, e como o assunto desse livro é só mediunidade, tem uma aqui que diz assim, ó, eu até grifei essa frase que diz assim: mediunidade sem fé é inchada sem cabo, é lápis sem ponta, é lavoura sem água. O médium não pode, de maneira nenhuma, alimentar a dúvida, ou seja, ou temos certeza no que estamos nós a fazer, ou não fizemos. Temos que alimentar isso nós. E daí, essa semana, depois que eu já tinha voltado lá daquele lugarzinho de se fazer pecado, e a gente faz pecado lá na costa do Atlântico, aquilo lá é lugar para se fazer pecado, porque as oportunidades estão todas lá. Chegou o nosso jornal periódico aqui, que a gente tem assinatura, a gente não, a Casa Harmonia e Luz tem, o Seara Espírita, e estava aqui um assunto que, a princípio, o título me chamou a atenção. E como eu sempre faço, eu pego, eu acho que quase sempre eu que pego por primeiro, e vai que me falta o meu, eu pego o meu por primeiro também. Estou brincando, sempre sobra. Por que Jesus recomenda não julgar? Para o cara, aquele que estava em dúvida, perguntava o que fazer. Por exemplo, não julgar já é um que fazer. E daí me ocorreu uma outra coisa, que há bastante tempo isso me incomodava, eu até comentava esse assunto. A gente vê, tem um balneário vizinho, lá onde eu tenho o meu rancho lá na praia, que as casas não tem nada menos de 800 mil, 1 milhão. Digamos assim, que tem 10 cômodos. E a gente vê um casal de idosos sentado na porta, às vezes tomando um mate, às vezes lendo um jornal. E eu perguntava de mim para mim mesmo, para que uma casa desse tamanho para 2 pessoas? Mas será que foi o que ele planejou? Esta lição me fez pensar nisso. Será que a família dele é só ele e a senhora dele? E será que eu estou capacitado, com conhecimento da vida dele, para fazer esse julgamento? Será que o que ele planejou não era estar com toda aquela família grande dele? Não deu certo? Aí está os apesar de. Mas de repente não deu certo na oportunidade que por ali, euzinho aqui, julgando, passava por ali. E a gente tem por hábito julgar, avaliar, dizer coisas. Como é que é o nome que nós estávamos comentando? Fake news. Ficou tão fácil fazer fofoca via satélite, dizer só o que acha, não ter certeza de nada. E isso nada mais é do que julgar. Inclusive essas pessoas que fazem isso, a gente julga, a gente critica, a gente fala mal. Não devemos. Porque cada um está no seu estágio evolutivo, fazendo o que acha estar certo. Daqui de onde nós estamos olhando, quem está divulgando uma mentira via satélite é um absurdo, ele deveria saber, mas ele ainda não sabe. Ah, mas pode ser sem vergonhice, que isso é uma doença grave e nem remédio tem. E nós, que nos intitulamos espíritas cristãos, pessoas do bem,
com uma visão diferenciada das coisas, nos achamos dos direitos de ficar a falar, a criticar, a julgar e gastando o nosso precioso tempo. Eu digo precioso tempo porque temos um monte de coisas melhores a serem feitas. E aqui, quando Jesus nos aconselhou, nos recomenda não julgar, começa nos dizendo assim, ó, não julgueis para não sejais julgados, pois com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida que medis sereis medidos. Nessa recomendação, Jesus faz um precioso convite para que cada um, antes de qualquer avaliação precipitada, se coloque no lugar do outro. Ou seja, quer falar, pesquisa, busca a verdade, busca os motivos. Se enfrentássemos o mesmo problema, dificuldade ou doença, qual seria nossa reação? Como agiríamos se estivéssemos nas mesmas condições do outro? Em desespero? Em gritaria? Como aquele senhorzinho que estava lá com a esposa dele, que os filhos prometeram e não foram, ou nem prometeram e nem foram? Como eu ia me comportar? Será que eu ia ter a calma de fazer o meu chimarrão, me assentar com a minha namorada velha e matear? Ele estava fazendo isso. Isso não é conversa. Eu vi com esses olhinhos que a terra há de consumir, mas há de demorar. Pela lei de justiça, amor e caridade, temos o dever de auxiliar o equivocado. Nós temos que ajudar e não julgar. Pois há aqueles que necessitam de auxílio para levantar-se da queda. Ele não está ali caído porque quer. Foi um acidente de percurso. O nosso julgamento em nada contribui para a reparação do erro. Diferentemente do sentimento de indulgência que pode auxiliar o equivocado a superá-lo. Para desenvolver a indulgência, esse nome me incomodava um pouco, porque eu via tanto dizer esse nome. O que será que diz indulgência quer dizer ao todo esse nome? É complexo. É uma coisa praticamente impossível para nós seres humanos. A indulgência é facilidade de perdoar, é tolerância sem limites. Isso é o que está no dicionário. Sem contar umas outras palavras bonitas que eles botaram lá que eu não copiei aqui. Quando eu li lá, eu anotei aqui que não tem ainda. Mas eu não desisti de mim, como eu pedi para os anjos de guarda que não desistissem de mim também. Compreender que ela se aplica à pessoa e não ao equívoco, que deve ser censurado. Ser indulgente não é ser conivente com o erro. Isso está muito claro na exemplificação do Cristo, que combateu severamente o erro, mas acolheu os equivocados, orientando-os para a reabilitação. Esse foi Jesus, né? Era bom esse cara também, né? Por favor. Com a doutrina espírita, aprendemos que a pessoa indulgente não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita
falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a maledicência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível seria não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidência com perfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Saber o que aconteceu para poder ajudar com mais facilidade. Ou fazer uma fofoca velha cabeluda, que também dá, né? Mas é opcional, ninguém é obrigado a fazer isso. Na condição de seres imperfeitos, aqui agora foi direto para nós, né? Ainda estamos sujeitos a cometer muitos erros. E, por isso, carecemos da compreensão alheia. Esse é o argumento mais importante do ensino de Jesus. Agir com indulgência, porque também necessitamos dela. Ou não? Ou estamos isentos de pecados, de erros, de críticas, de frases mal colocadas, de pensamentos que não nos ajudam em nada? Quem de nós não é mais ou menos assim? Tudo está perdido. Não, tudo não está perdido. Nunca esteve. Porque esse cara que nos pediu aqui, nos recomendou a não julgar, ele ainda está no comando desse planeta. E sua equipe. Cuidando de cada detalhe. A afirmação que não cai um fio de cabelo da vossa cabeça que o Senhor não veja, não foi de graça que nos colocaram. É para sabermos que a capacidade administrativa do Mestre Jesus não temos nós condições de medir. E com certeza Ele não desistiu de nós e não vai desistir de nós. Esse terceiro milênio tão falado, que vai ser um lugar onde a gente não vai ter menos coisas ruins, menos incompreensão, menos críticas, mais coisas boas, vai demorar um bocado ainda, vai. Mas vai chegar. Somos nós espíritos eternos. Temos que fazer no aqui e agora por merecer voltar para esse planeta. Eu estou pedindo que seja mais ou menos nesse grupo que eu já conheço, que daí fica mais fácil a adaptação. Não que as pessoas com quem eu convivo sejam as melhores do mundo, não, longe disso. Mas a gente já trocou algumas divergências e já acertamos algumas coisas. E isso é de fundamental importância. Tem aqui o último parágrafo desse texto que fala justamente disso. Não estamos impedidos de analisar o erro, desde que isso resulte em um proveito próprio ou que tenha um fim útil. A sabedoria consiste em aprender também com o tropeço alheio. Se ele foi, tropeçou e caiu, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa? Não. Vamos tirar proveito do erro alheio e não vamos tropeçar na mesma pedra. Principalmente para não incidir na mesma falta. Essa é a proposta do Cristo.
Se o fizer para a sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede-se de vós não poderão dizer o mesmo. Aí o cara é um baita do metido e desce-lhe o cacete e fala de Deus e o mundo. Como se ele é a absoluta sabedoria, absoluto em conhecimento, absoluto em tudo. Se o Cristo, que era isso tudo, não fez, ou será que dali para cá apareceu alguns capacitados para isso fazer? E eu não vi falar nada ainda. Um bom exemplo será sempre a melhor maneira de repreender o erro. Não é assim que se faz, é assim, copia. Temos nós capacidade de fazer isso? Temos. A gente pouco faz, mas capacidade temos. Porque temos o conhecimento. É só resolver que a ajuda vem e nos impulsiona para frente. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Considerando a nossa condição de espíritos imortais, fica impossível fazer qualquer avaliação justa, pois desconhecemos completamente a trajetória espiritual milenar dos outros. Agora me perdi. Desculpa. Não sabemos as suas necessidades, limitações e real condições. Não sabemos a sua trajetória espiritual e a maioria das vezes nem a trajetória material. Às vezes conhecemos uma pessoa com 40 anos, nós conhecemos ele há 10 anos e já achamos que conhecemos bem. E os outros 30? O que será que aconteceu? Mas daí eu me acho no direito de fazer a minha avaliação e dar a minha nota, com julgamento, é claro. Fazendo de uma coisa que eu não faço nem ideia. Agora vem a frase que eu disse, que eu citei, que era no final aqui. Eu até grifei ela para mim não me esquecer. Além disso, a crítica, a censura e o julgamento nos afastam das pessoas. A crítica, a censura e o julgamento nos afastam das pessoas. E estamos neste mundo justamente para nos aproximarmos um dos outros. Aproximarmos um dos outros. Construindo laços de amor através da vivência, da fraternidade e da solidariedade. É para isso que estamos nós
principalmente nós que convivemos mais diretamente. Então vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo e tirar o melhor possível. Mesmo que esse melhor não seja lá toda aquelas coisas. Mesmo que o melhor seja censurado por alguém. Mas desde que nós, ao fazer, nos deixe de consciência tranquila, nos mantendo por perto, não vamos perder a oportunidade. Mas para isso não podemos julgar, porque cada um age dentro do seu conhecimento, da sua capacidade moral, dos seus milênios já vividos. Que aquilo que para nós parece um erro grosseiro, ou talvez até seja, para ele ainda não parece. Eu costumo brincar, fiz o ano passado quase todo, que eu quero que o Burt lá da Rússia assista algumas coisas aqui do Harmonia. E eu acredito que ele esteja assistindo, que parece que já melhorou um bocadinho aquele conflito lá. Certamente que as nossas preces feitas aqui vão até lá. Porque no mundo dos espíritos, além da facilidade que eles têm um poder que não fizemos nem ideia. E eles levam essas energias que a gente quer que sejam levadas até aquelas duas nações em conflito. E a nossa, que está passando por uma fase de troca de governo, vamos rezar para que essas pessoas que assumiram os compromissos, no mínimo se esforcem para fazer o melhor. No mínimo se esforcem para fazer o melhor. Não vamos esperar a perfeição, não. Porque é aquilo que disse, se fosse nós, como disse aqui na leitura, se fosse nós lá naquele lugar, seria muito diferente? Eu acho que não. Porque somos todos nós, seres humanos, que acertamos, que erramos e que desacertamos e também amamos de vez em quando. E vamos procurar manter isso muito vivo em nós. Nem sempre estamos com a cara muito boa. Sim. Às vezes estamos mal-humorados também. Às vezes ou muitas vezes temos problemas financeiros também. Mas isso tudo passa. Como foi dito a Chico Xavier. Tudo passa. Até a dor que ele estava sentindo. Que as dores são para nos fazer pensar. São para nos fazer ver que somos muito pouco na frente do poderio de Jesus. E esse texto aqui, o seu Cleto Brutes, ele tirou partes do Novo Testamento, MT 7.1-2, lá no Novo Testamento. Também tirou do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 16 e 13, e do Livro dos Espíritos, a questão 903. Então, quem quiser ver mais a fundo sobre isso que foi comentado ali na leitura, e isso que eu tentei aqui da minha parte fazer, lá nesse lugar está por inteiro. Fica a critério de cada um. Se quiserem e se puderem, pode. Mas é opcional, não precisa nem ser agora. Eu gosto desse termo opcional, porque às vezes a gente está fazendo uma baita de uma bobagem porque quer, é opcional. Se eu não quiser, eu não faço. E temos que ter isso vivo em nós, de preferência.
um bom dia, um abraço, um até logo. Uma mensagem do WhatsApp custa bem barato. Se vocês quiserem proceder desta forma no 2023, vocês podem. Eu também. Fico agradecido pela atenção. Prometo que até o final deste ano, que recém está começando, quero melhorar um pouco mais para me fazer digno de aqui estar no começo de 2024, juntamente com vocês. E com esse mundo, esse time grande de espíritos que a gente sabe que vivem, que trabalham, que agitam, que fazem acontecer dentro do Harmonilos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por este momento e nos colocar harmonizados em silêncio, para que ao passarmos à sala de passe possamos nós levar dali as energias necessárias para a nossa próxima semana. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.